semanas. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra e o tema dessa mensagem é Eu Sou a Lenda. Você pode repetir comigo e diga Eu Sou a Lenda. Sabe, a primeira passagem que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Salmos. Só acompanhe aqui que eu vou ler, por favor. Salmos 145, versículo 3 diz: Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. Preste atenção nisso, olha que poderoso isso. E ele continua dizendo: E uma geração contará a outra a respeito da grandiosidade dos seus feitos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E eles anunciarão os seus atos poderosos, e eles proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade. E eu meditarei nas maravilhas que o Senhor faz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu preciso que você reaja com essa palavra. Eu preciso que você guarde ela no teu coração. Preste atenção nisso. O pastor Tiago, nesse vídeo, compartilhou um estudo que eu achei interessante. A gente só guarda 13% de tudo aquilo que a gente ouve. Então, se você crê que Deus tem chaves para liberar sobre você hoje, se você crê que Deus tem segredos dos céus para liberar sobre você hoje, anota aquilo que Deus vai falar com você e medita nisso essa semana, amém? Eu quero compartilhar essa mensagem, é interessante porque no último Next que eu preguei aqui, no último Next Rio, eu falei sobre legado. E a mensagem que eu compartilhei, o tema dela era pelo que nós seremos lembrados. Sabe, eu lembro que a primeira citação que eu fiz, eu falei a respeito de um cara que foi um dos inventores da bomba atômica. E esse cara, por mais irônico que possa parecer, foi também o criador do Prêmio Nobel da Paz. Como que alguém que cria bomba atômica também tem um projeto para criar o Prêmio Nobel da Paz? É simples. Quando ele parou para avaliar o legado que ele deixaria na sua morte, ele passou a mudar completamente o que ele fazia em vida. Sabe, é interessante porque essa semana, quando eu estava meditando sobre que tipo de palavra eu compartilharia, eu estava queimando por falar sobre legado, porque todas as vezes que eu vejo uma juventude como essa reunida, arde no meu coração falar de legado e propósito. E aí do nada eu recebo uma notícia: Billy Graham morreu. Talvez o maior avivalista que a gente conheça nos tempos modernos, o maior avivalista da igreja moderna, morreu aos 99 anos. E uma coisa ecoou no meu coração na hora. E eu falei com alguns jovens que estavam perto, eu falei: cara, eu vou pregar essa semana sobre Eu Sou a Lenda. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendo através da vida do Billy Graham. Antes de falar sobre essa palavra, eu fui buscar o significado do que de fato é uma lenda. Sabe, uma lenda ela é formada de fatos históricos que são tão extraordinários que elas ecoam por outras gerações. Uma lenda tem a ver com fatos extraordinários, incríveis, são maravilhas que acontecem, são tão poderosos que se perpetuam, ecoando de geração em geração. Agora, se você for ler outro significado de lenda, teve outro significado que me chamou a atenção. Existe um outro significado para a lenda que é o seguinte: um conto que não tem nada a ver, ou seja, que não condiz com a realidade. Tem pessoas que contam histórias e você fala: cara, isso aí é uma lenda. Sabe o que eu acho interessante? Uma mesma palavra pode ter dois sentidos. E nessa noite, para alguns que estão tentando construir uma história com Deus, talvez essa mesma palavra possa ter dois sentidos também. Porque alguns aqui podem estar pautados em construir maravilhas através do poder que a palavra traz para a gente, e outros podem estar preocupados apenas em convencer a multidão a respeito do quão usados por Deus são. Sabe, alguns anos atrás, se não me engano, em 2015, uma das palavras que mais se utilizou, e ela foi escolhida como a palavra do ano em 2015, é uma palavra, um termo chamado pós-verdade. Você sabe o que é pós-verdade? É uma mentira que, de tanto ser falada, acaba sendo assimilada pela multidão como se fosse uma verdade também. Talvez a nossa geração, se não fosse a graça de Deus e a fome que eu tenho visto se estabelecendo com essa galera que está se levantando, poderia ser conhecida como a geração da pós-verdade. Compartilha nas redes sociais a respeito do que o Evangelho é capaz de fazer, mas nem sempre apresenta, através dos frutos, o que de fato o Evangelho fez para si. Você tem noção da quantidade de pessoas que postaram fotos falando do Billy Graham? Você tem noção da quantidade de feeds que, se você for andar um pouquinho para trás, não condizem com o que o Billy Graham fez? Você sabe o que está dizendo para todo mundo? Esse cara é o ícone da minha geração. Só que os feitos que a gente carrega através das nossas atitudes, se não combinam com os ícones que a gente diz que tem, o que a gente está dizendo para todo mundo são apenas pontos, quando a gente acha que são lendas. Vocês estão comigo, gente? Diga amém. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas da história do Billy Graham que me chamam a atenção. Sabe, Billy Graham, se você não tem ideia de quem ele era,
Billy Graham ele foi o conselheiro de todos os presidentes americanos, desde os anos 50 até Barack Obama. Desde 1948, se não me engano, foi o primeiro presidente que ele passou a aconselhar. Os presidentes, eu vou fazer uma metáfora aqui, sentavam aos pés de Billy Graham para pedir conselhos em relação à nação. Você tem noção do poder disso, cara? Sabe o que eu acho maravilhoso? Presta atenção nisso. O último presidente que Billy Graham foi conselheiro direto foi o Bush filho. E aí quando chega no mandato seguinte do Barack Obama, ele já estava velho demais, ele não ia mais pessoalmente aconselhar o presidente. Sabe o que o Barack Obama fez? Assim que ele assumiu a presidência, ele pegou um carro e ele foi com uma comitiva presidencial até a casa do Billy Graham pedir conselhos e para que ele orasse a respeito do que ele faria. Ei, presta atenção nisso, cara. Você sabe o que a história do Billy Graham aponta? Aponta para uma coisa muito simples. Se você permitir que eu faça em você tudo aquilo que eu desejo fazer, as nações sentarão aos seus pés para pedir conselhos. Você sabe qual a diferença de opinião para conselho? Eu falei sobre isso aqui alguns minutos atrás. Eu preguei acho que uma quinta-feira. A diferença é que opinião qualquer um dá, mas conselho só dá quem tem propriedade para isso. Você sabe o que a gente está criando através das redes sociais? Uma plataforma que dá voz para qualquer um. E o que acontece é que qualquer um tem opinião sobre o que a igreja deveria ou não fazer. Qualquer um tem opinião sobre como a nossa geração deveria ou não se portar. Porque opinião está aberta para qualquer um, mas conselho você precisa construir uma história de credibilidade com Deus. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eles tentaram mensurar quantas pessoas já ouviram as pregações do Billy Graham, só somando rádio, televisão e os estágios em que ele fazia as cruzadas evangelísticas. Mais de 2,2 bilhões de pessoas ouviram o que aquele homem tinha para compartilhar. E a base de toda a pregação dele era João 3,16. Vocês estão comigo, gente? Pastor, o que chama a atenção na história do Billy Graham, ou do Billy, como disse o Raposo? Inúmeras coisas. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês, eu sei que puder, anota esse nome de Jesus, é a diferença entre plataforma e chamada. Anota aí, plataforma versus chamada. Sabe, está muito claro para a gente que você não é o que você faz. Você pode repetir isso comigo e diga, eu não sou o que eu faço. Eu não sei se você já percebeu isso, mas hoje à tarde eu estava meditando nessa palavra e uma coisa tão simples me chamou a atenção. Eu, pelo menos, nunca vi, ou nunca li, ninguém falando de Billy Graham, como, por exemplo, o pastor Billy Graham. Em alguns casos até usavam o evangelista Billy Graham, mas você não via o apóstolo Billy Graham, o pastor Billy Graham. Simplesmente em todo mundo as pessoas falam Billy Graham. E isso me chamou a atenção, sabe por quê, Renan? Porque o propósito pelo qual ele se movia e o chamado que ele tinha estavam tão intrínsecos na sua identidade que falar de uma coisa ou de outra era falar de uma coisa só. Consagrado, a primeira dúvida que eu tive foi: coloca o pastor André Fernandes nas redes sociais? E aí algo dentro de mim falou assim: não, porque antes de ser consagrado eu já te conheci, independente do que você fazia. Se eu começo a utilizar o meu cargo, a função, o chamado como a minha identidade, eu estou dizendo para todo mundo que eu sou o que eu faço, mas eu não sou o que eu faço, eu sou quem Deus diz que eu sou, e eu sou filho antes de todas as coisas. Billy Graham chega no céu e eu acredito que a recepção dele não está pautada só no grande evangelista que ele foi, mas antes disso, como um bom filho que ele foi, revelou aquilo que ele pregava, além das suas palavras. Vocês estão comigo? Qual é a diferença, pastor, entre chamado e plataforma? Eu vou te falar. Convidaram o pastor Billy Graham. Achei que vocês iam achar mais engraçado, na minha cabeça foi mais engraçado. Mas convidaram o Billy Graham uma época para que ele fosse candidato à presidência dos Estados Unidos. E ele recusou. Então, os repórteres foram em cima dele e falaram: Billy, por que você recusou ser candidato à presidência? As pesquisas dizem que você tem uma aceitação incrível com a população. Ele falou: porque eu jamais rebaixaria quem eu sou. Você tem noção da percepção desse cara aqui? Olha só, não terminou não. Ele disse: eu jamais rebaixaria quem eu sou, de embaixador de um reino para presidente de uma só nação. Cara, você tem noção? Esse cara pregou o evangelho em mais de 180 países. Uma nação desejava tanto ter o que ele tinha, que queria ele como presidente. Ele falou: não posso limitar um lugar aqui, que Deus quer que eu faça em todos, em vários. Não tem limite, cara.
Sabe, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês em relação à diferença entre chamado e plataforma é que eu vejo alguns jovens que ainda não deram um start no seu chamado porque estão esperando o tempo de terem uma plataforma. Jovens que não começam a fazer o que deveriam fazer porque estão esperando uma plataforma que dê um maior alcance para a sua voz. Deixa eu te falar uma coisa: o alcance que a tua voz tem é algo indiferente se na verdade a tua voz não carregar nada de Deus nela. Você só está falando para mais pessoas algo que não tem poder para transformá-las. Sabe uma coisa que eu recebi demais na conversa com o Brunão da Morada, teve na nossa igreja, na Lagoinha Conference. A gente foi jantar lá na igreja depois e ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou, sabe, quando no meu espírito Deus confirmou que estava na hora da gente começar uma nova estação e Ele daria para a gente alcance, notoriedade, daria para a gente relevância, eu chamei a minha banda e eu falei, olha, Jesus não tinha uma banda, Jesus tinha discípulos. Então eu quero que vocês não se vejam como músicos diante do que Deus vai fazer. Eu quero que vocês se vejam de acordo com o que Deus te vê. Eu não quero ter um bom baterista, eu quero ter um pastor que até toca bem bateria. Eu quero ter um evangelista que até toca bem a guitarra. Eu quero ter um apóstolo que manda muito bem o teclado. Mas antes daquilo que você faz, você precisa saber o que você foi chamado e antes disso o que você é. Você sabe qual é a loucura de você desejar a plataforma antes de você se tornar algo? É que a plataforma, ela tem um poder especial, ela tem um superpoder. Você sabe qual é o superpoder da plataforma? Ela evidencia todas as coisas. E o problema de uma plataforma ser dada a alguém antes do tempo é que pode ficar evidente para todo mundo que você ainda não tem nada para dar. Uma plataforma como uma vitrine, é bom estar na vitrine, é maravilhoso. O problema é quando você tem sucesso em algo que Deus não aprova. O problema é quando você está falando para todo mundo algo que você não tem propriedade para compartilhar. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, a plataforma gera exposição, cara. Tem uma passagem que eu acho incrível que fala sobre isso. Jesus, ele está andando no deserto, ele tem fome. E aí ele encontra uma figueira. Você já sabe essa história. Ele vai até a figueira, não encontra frutos nela, então amaldiçoa a figueira. E durante muito tempo eu tive crises com essa passagem porque eu não entendia o porquê de Jesus ser tão mal com aquela figueira. Porquê da falta de compreensão dele com aquela figueira. Até que eu fui entender um pouco o processo da figueira. Preste atenção nisso. Dentro da natureza da figueira, ela só passa a dar frutos quando antes ela passa a ter folhas. Você sabe o que Jesus está amaldiçoando a figueira? Porque ela está dizendo para todo mundo que ela tem para dar algo que na verdade ela não tem. Ela está se expondo quando na verdade ela não carrega nada além daquilo que ela está expondo. Olha, tem folhas, mas quando alguém se aproxima não tem fruto. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o quão atraente a nossa geração possa ser nas redes sociais, quando as pessoas chegarem perto de nós, será que a gente tem algo de Deus para compartilhar para elas? Sabe outra coisa que me chamou a atenção? No velório do Billy Graham, o filho dele postou uma foto essa semana. Cara, aquilo eu achei maravilhoso. Levaram ele até uma capela, se não me engano, de uma instituição do Billy Graham. E tinha um púlpito parecido com esse, de madeira, tinha um microfone. E eles não retiraram para que o caixão dele fosse colocado. Você imagina o seguinte, acabou de chegar o caixão dele aqui, mantiveram a mesma estrutura e colocaram o caixão dele atrás. E aí o filho tirou uma foto mostrando o púlpito e o caixão de fundo. E ele postou o seguinte, o meu pai a vida inteira apontou para Jesus através do que fazia. Isso não vai mudar na sua morte. Até na sua morte as pessoas vão olhar para ele e vão ver alguém que prega além das suas palavras. Cara, isso é muito forte. Olha a declaração do filho de Billy Graham. Está no Instagram, depois entra lá. Franklin Graham, se eu não me engano. Olha só que lindo, cara. Ele disse assim a respeito do seu pai. Uau, eu quero que você diga isso a meu respeito também. Olha só. Billy Graham pregou sobre o céu. Escreveu livros sobre o céu. E agora ele está no céu. A sua fé então se tornou vista. Você sabe o que ele está dizendo para todo mundo? Isso é um filho falando ao pai. O que o meu pai pregou a vida inteira agora se consumou e todos podem ver que é real o que ele disse que é. Você sabe o que é mais frustrante? Alguém falar que Deus pode transformar e no final da sua vida as pessoas terem acesso à sua intimidade e saberem que na verdade ele não experimentava de nenhuma transformação. São pessoas que falam para todo mundo do que Deus pode fazer, mas dentro de casa não experimentam isso. Sabe, a segunda chave que eu quero compartilhar com você, e se tem alguém recebendo isso, diga amém. É a diferença entre portfólio e legado. Se você puder, anota isso, por favor. Portfólio e legado. Pastor, qual é a diferença entre portfólio e legado? Deixa eu compartilhar algo com vocês. Os heróis da fé e os homens de Deus, eles, para se tornarem lendas durante toda a história, se você for pegar as lendas da igreja moderna,
se você for pegar os avivalistas das últimas décadas, se você for pegar os reformadores da Bíblia, sabe o que é interessante? Eles não construíram uma história pautada em reconhecimento, mas eles construíram uma história pautada em um propósito. Se você quiser anotar, guarda isso no teu coração, em nome de Jesus, presta atenção nisso. O perigo de vivermos em busca de reconhecimento é que podemos nos tornar conhecidos, mas construir uma história irrelevante. O problema da gente viver em busca de ser conhecido é que você pode até chegar lá, mas a tua história se tornar irrelevante. Pastor, como é que eu construo uma história relevante? É simples, é não se preocupando em expor o teu secreto, porque os frutos falam por si só. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Eu tenho que acelerar porque tem muita coisa para a gente compartilhar. Qual é a diferença entre um portfólio e um legado? É que um portfólio é quando a gente empacota tudo que Deus fez e tenta mostrar para todo mundo o quanto que a gente é bom. O legado é aquilo que as pessoas falam da gente quando a gente não está presente. O legado é aquilo que se arrasta nos lugares em que a gente não pôde ir. É a forma como as pessoas falam do que você tem vivido em Deus, mesmo sem você estar presente para ouvir. Sabe o que é legado? O legado é você olhar para trás e ver que o número de pessoas que você levantou é infinitamente maior do que você imaginava. É você olhar para trás e ver que o número de jovens que você engajou e hoje são pastores, pregam melhor do que você prega, cuidam melhor de outros do que você cuida, tem uma visão maior do que você tem. Isso é legado. Porque preste atenção nisso, toda geração tem como propósito estabelecer uma plataforma para a geração seguinte. Se a gente for ler a história da igreja, se a gente for ler desde o povo saindo do Egito, o que a gente percebe é o seguinte: Deus fazia maravilhas no meio do povo, eles construíram uma história incrível, relevante, e aí do nada uma geração se acomodava com o que Deus estava fazendo. Na geração seguinte ela se tornava cativa, e aí na próxima geração as pessoas lembravam: não, peraí, Deus já fez grandes coisas no nosso meio. E eles começaram a falar: não, peraí, cara, Deus já libertou o povo, Deus já fez isso, Deus já fez maravilha. Então uma geração se levantava, estabeleceu o novo de Deus, saía do meio do cativeiro, estabeleceu um tempo de paz, prosperidade e favor de Deus. Sabe qual é o problema? Tempos depois, alguma geração se esquecia que era Deus que fazia o que eles estavam vivendo, se tornava cativa de novo, até que uma nova geração se levantasse. Sabe, tudo que a gente está vendo aqui é porque uma geração antes da nossa estabeleceu bases para que a gente pudesse se mover. Agora a grande pergunta da geração seguinte é: pelo que nós seremos lembrados? Pelo que você vai ser lembrado, pelo que a tua casa vai ser lembrada, pelo que o teu chamado vai ser lembrado. Não tem nada a ver com portfólio, mas tem a ver com legado. Sabe outra chave que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero correr para a última parte dessa mensagem. A próxima chave que eu quero compartilhar é a diferença entre discurso e verdade. Se você puder, anota isso aí, por favor. Discurso versus verdade. Qual que é a diferença, pastor, entre discurso e verdade? A diferença entre discurso e a verdade são os frutos que você carrega. Vou citar dois homens aqui, e eu li algo do pastor Anderson Silva nessa semana que eu achei maravilhoso. Presta atenção nisso. Se a gente fizer um paralelo entre o Billy Graham e o Martin Luther King, que foram dois caras incríveis, eles mudaram a história, eles afetaram pessoas, eles afetaram uma geração, eles mudaram a forma como as pessoas se viam, se enxergavam, eles mudaram a cultura, a sociedade, a política. Eu estava lendo hoje que o Billy Graham, em uma das caminhadas que ele fez ao lado do Martin Luther King, naquela época ainda existia uma corda que separava os pastores brancos dos pastores negros, e o Billy Graham pessoalmente foi lá e ele retirou essa corda. Esses caras, eles mudaram a história porque eles quebraram barreiras, eles colocaram paradigmas por terra. Agora existe uma diferença entre o Billy Graham e o Luther King. A diferença, preste atenção nisso, o que conectava os dois é que ambos tinham ideias fortes, ambos mudaram a história, ambos tinham coisas relevantes para falar. A diferença é que aquilo que o Billy Graham viveu apontava integralmente para aquilo que ele pregava, mas o Martin Luther King não. Depois de algum tempo descobriram que ele era adúltero, tinha uma família fracassada e não vivia integralmente o evangelho que ele pregava. Você sabe qual é a diferença entre ambos? É que ambos tiveram relevância e construíram um legado. Ambos tinham ideias fortes, mas apenas um deles expressava integralmente as convicções que tinha. Martin Luther King, como disse nesse post do pastor Anderson Silva, se tornou um sucesso social, mas no fim da sua história não era nada mais do que um fracasso pessoal. Sabe, o pastor Felipe compartilhou algo essa semana que me identificou demais, cara. Ele falou o seguinte: de uma geração que adora se expor, os heróis se expõem. Cara, como eu tenho sido afetado por essa palavra, eu estou pregando para mim aqui hoje. Porque no intuito de alcançar mais pessoas, a gente expõe o que crê. No intuito de alcançar a nossa geração, a gente expõe o que prega. No intuito de alcançar a nossa geração, a gente expõe o que faz. E tem um determinado momento, cara, que é uma linha tão tênue de
você precisa reavaliar. Por que eu faço o que eu faço? Será que eu estou fazendo no intuito de mostrar o que eu faço? Ou será que o que eu compartilho é só fruto do que eu vivo? Vocês estão comigo? Diga amém. Eu quero chegar no último ponto dessa mensagem. A gente vai fluir ainda com o Reborn, tem ainda algo de Deus para ser liberado. Eu quero orar com vocês no final. A gente vai receber coisas de Deus ainda. Se alguém crê nisso, diga amém. Mas a última coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre o secreto compartilhado. E esse é um ponto sensível da nossa geração. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Lucas 1:67 fala a respeito de Zacarias, o pai de João Batista, recebendo pelo Espírito Santo tudo aquilo que o seu filho seria. Preste atenção nisso. Lucas 1:67 diz: então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e ele profetizou. Aí eu vou acelerar um pouquinho. Lucas 1:76, Zacarias começa a profetizar o que ele recebeu que o seu filho seria. Vocês estão entendendo? Diga amém. Ok? O Espírito Santo enche Zacarias e fala a respeito do que João Batista seria. Então nesse versículo que eu vou ler agora, Zacarias chega e começa a profetizar. Ele diz o seguinte: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho e para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E por causa das misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Ele está falando de Jesus, a luz do mundo. Ele diz: e você, menino, vai guiar os nossos pés no caminho da paz. E aqui que eu acho lindo, cara, presta atenção nisso, versículo 80 ele diz: e o menino crescia, se fortalecia no espírito, e ele viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Olha para mim, em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Um pai profetizando para o filho, que os céus têm a dizer a respeito dele. Ele diz: olha, você vai ser libertador de um povo, você vai preparar o caminho para o Filho de Deus, você vai ser aquele que vai vir antes do Messias, você vai ser cheio do Espírito Santo. Ele está declarando todas essas coisas, mas ele diz algo a respeito do processo. Ele diz: olha, agora você vai permanecer no deserto, até que chegue o tempo de ser exposto publicamente. E sabe o que é deserto? Deserto não é só lugar de batalha e luta não, cara, mas o deserto é uma escola. O que o pai está declarando para o filho, de filho, antes de se expor, se torne. Antes de falar sobre, seja. Antes de apontar o caminho, cara, viva tão intensamente que você crê, as pessoas vão enxergar para você, vão acreditar que você é o próprio caminho. Você quer um exemplo claro disso? As pessoas iam em torno dele e falavam: cara, quem é você? Quem você diz que é? Você é Elias? Você é o Messias? Ele era tão parecido com Jesus que antes de ser revelado o Messias, as pessoas já acreditavam que ele poderia ser. Então pergunta: você é o Messias? Quem você diz que é? Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Sabe o que eu quero compartilhar com você sobre o deserto compartilhado? Presta atenção nisso. Lucas 2:40 fala sobre Jesus. Olha que lindo isso. O cara diz assim: e o menino crescia e se fortalecia. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Sabe o que é maravilhoso? Presta atenção nesse paralelo. Lá em João, a passagem que a gente acabou de ler, João Batista está dizendo o seguinte: e o menino preparará o caminho. A gente lê um pouquinho depois a palavra falando sobre Jesus e diz: o menino crescia em graça, em sabedoria diante de Deus e do povo. Você sabe o que a palavra de Deus está dizendo para a gente? Não tem problema em ser menino, porque menino é parte da construção de quem você é. Só não se expõe enquanto você ainda é. Só não se expõe enquanto você ainda não passou dessa fase, porque o menino crescia em graça e estatura diante de Deus e dos homens, até que chegou um momento em que Deus olha para ele e fala: valendo, agora começa o ministério. Com 30 anos de idade, aquele que se preparou desde menino se estabelece como o caminho, a verdade e a vida, e transforma de uma vez por toda a história da criação. Você sabe o que Deus está dizendo para a gente? Eu não tenho dificuldade em levantar homens, eu só tenho dificuldade em levantar meninos. Eu não tenho dificuldade em acreditar em meninos, mas eu não vou estabelecer sobre vocês o governo, porque vocês precisam entender aquilo que vai ser liberado sobre vocês. Sabe, Isaías 9:6 é uma das passagens que eu sou mais apaixonado. Fala exatamente sobre o menino Jesus, e fala o seguinte: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele terá sobre si o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pastor, o que você tem para dizer nessa mensagem? Eu quero dizer o seguinte: eu não sei que etapa da tua história você está, mas eu vim chamar meninos a se tornarem homens nessa noite. Vocês colocar de
força daquilo que vocês já carregam dentro de si. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, uma das frases que eu ouvi na formatura do Carisma 2 anos atrás, que mais me impactou, e eu compartilhei isso esses dias na live, é que nas gerações passadas os profetas morriam por perseguição, mas na nossa geração a gente está vendo profetas morrerem por desejo de aprovação. Pastor, o que o secreto compartilhado tem a ver com isso? Presta atenção nesse nome de Jesus, eu passo finalizando. Eu li essa semana, só abrindo um parênteses aqui, algo que me chamou a atenção, Vitão, que é um tal de QA. Já ouviu falar de QI? QI mede a nossa inteligência, teoricamente, ok? Quantos aqui já ouviram falar de QI? Sabe o que eu achei interessante? Presta atenção nisso. Os estudiosos perceberam que o QI não influencia na história que as pessoas constroem. Eles perceberam que o quão inteligente você é não determina a qualidade de vida que você vai ter. Presta atenção. E aí, cara, é interessante como Deus pega a ciência para revelar a palavra, como Deus pega a ciência para revelar o poder do Evangelho. Vocês estão comigo de caminho. Presta atenção nesse nome de Jesus. Eu comecei a ler sobre algo chamado QA, que é o coeficiente de adversidade. Sabe o que eles perceberam, Vitão? Eles pegaram as pessoas que prosperam, as pessoas que são ícones de uma geração, as pessoas que mudam a história, as pessoas que estabelecem legado, as pessoas que são diferentes no meio da multidão. E eles perceberam que o nível de QI deles é irrelevante, tanto faz. Mas o nível de QA não. Porque não importa o quão inteligente você é, mas como você se porta em meio às estações e às adversidades. Pastor, o que isso tem a ver com a minha geração? Vou te explicar, cara. Uma geração apática de fé será uma geração apática de milagres também. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Sabe, muitos querem frutos visíveis do lugar secreto, mas tem gente que quer expor o secreto e por isso já recebeu como fruto o reconhecimento dos outros. Presta atenção, olha para mim, vai ser libertador isso. Para mim foi. Eu quero ler com você uma passagem que a palavra diz a respeito de como fazer um jejum, de como se guardar no secreto. Vocês estão comigo? Presta atenção nisso. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte: se você jejua ou se você tem o teu tempo em secreto e você quer mostrar isso para todo mundo, você não vai receber nada novo de Deus, porque você já recebeu dos homens de reconhecimento. Você sabe o que Deus está falando? Cuidado, porque o teu lugar secreto, se estiver sendo exposto, você pode receber dos homens o que você receberia de Deus se mantivesse secreto. Mateus 6,16 diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Aí ele diz: mas ao jejuar, põe óleo sobre a cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai. Aqui é a parte mais linda dessa passagem: mas apenas ao seu Pai que te vê no secreto, porque o seu Pai que te vê no secreto recompensará. Obrigado, Jesus. Cara, eu vi uma coisa que me vergonhou essa semana, mas eu tenho que compartilhar. Um post no Instagram que dizia o seguinte: os muçulmanos oram 5 vezes por dia em média. O problema é que quando se convertem, a maior parte deles diminui isso drasticamente. Ei, presta atenção. A gente quer ser a geração do avivamento, ok? Então a gente só precisa experimentar antes o alinhamento. Como que os céus se alinham com a terra quando a gente para de ouvir as opiniões da nossa glória, começa a ouvir o que Deus tem a nossa vida? Eu estou finalizando essa mensagem, agora não pode subir, mas não pode subir. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Sabe o que é louco? Guarda isso contigo. A nossa geração tem visto quem valoriza o lugar secreto como um diferencial. Você já percebeu? As maiores referências da nossa geração são aqueles que falam sobre o lugar secreto. E a gente está vendo isso como um diferencial. Na verdade, a gente está tão pobre do secreto que a gente está tornando como especial algo que sempre foi essencial. Pastor, ok, você já bateu, você já falou, você deve ser muito bom de lugar secreto. O que você tem para falar? Então, qual que é o passo prático? Eu vou te explicar, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Você sabe por que Daniel ele tinha voz no meio da Babilônia? É porque ele estava dentro da Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Pastor, eu estou vivendo no meio de um caos. É possível me blindar para que eu não viva um caos dentro de você? Ah, cara, isso é hipocrisia. Eu vou te explicar. Você sabe por que é possível alguém estar vivendo no meio de um caos e não estar experimentando um caos dentro de si? Porque também é possível alguém estar vivendo em meio à presença e não experimentar a presença de Deus dentro de si. A palavra de Deus diz que a presença de Deus está em todos os lugares, mas
se a presença me cerca, mas isso não é uma garantia de que ela se manifesta, eu tenho que entender que o caos pode me cercar, mas eu também tenho autoridade para que ele não se manifeste em mim. É por isso que Daniel está no meio da Babilônia, mas por que ele tinha voz diante das autoridades e do rei? Porque a Babilônia não estava dentro dele, o que movia ele era um reino diferente. Eu estou aqui, mas eu sou estrangeiro, os princípios que me movem não são dessa terra, então as preocupações que eu tenho não são também. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, eu quero finalizar compartilhando com vocês uma passagem que está lá em Mateus 17. Preste atenção nisso. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Diga Pedro, Tiago e João. Só para beber água aqui, por favor. Diga Pedro. Obrigado, vocês foram rápidos demais. Preste atenção. Jesus tomou consigo Pedro e João e os conduziu em particular ao alto monte. Cara, presta atenção nesse nome de Jesus. Então se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então apareceu diante deles Moisés e Elias falando com eles. Então Pedro, tomando a palavra, na versão NVI é um pouco diferente, mas na versão Almeida tem algo que o Bernardo compartilhou comigo que eu achei tão poderoso. Presta atenção nisso. A palavra de Deus diz que Pedro, Tiago e João foram levados por Jesus até o monte, e diante do monte se transfigura diante deles Elias e Moisés. Cara, tem algo absurdo acontecendo. O sobrenatural de Deus está palpável diante deles. A Bíblia diz que Jesus os tomou em particular e os levou a um lugar secreto. E aí algo sobrenatural começa a se mover. Só que a Bíblia diz que Pedro então tomou a palavra. A palavra não estava com ele, mas ele tomou para si. Você sabe o que acontece todas as vezes que a gente se precipita ou antecipa uma estação? A gente começa a falar para Deus o que fazer, ao invés de ouvir dele o que a gente deveria estar fazendo. A Bíblia diz que Pedro, então, tomando a palavra, abismado com o que estava acontecendo, fala: ei mestre, por que a gente não constrói 2 tendas, uma para você e uma para os profetas, para que a gente permaneça aqui para sempre? E aí está uma chave que a nossa geração precisa entender e virar. Em nome de Jesus. Pedro entendeu que o secreto era só para si, mas não tinha nada a ver com ele. Pastor, eu não estou entendendo. Você
tema da mensagem de hoje é o poder da pressão. Alguém pode celebrar Jesus comigo aqui nessa noite? Eu sei que essa mensagem vai fazer sentido só para umas 10 pessoas aqui. A maior parte de nós não vive pressão. A maior parte de quem está aqui nessa noite tem um casamento dos sonhos, o trabalho dos sonhos, e caminha de nuvem em nuvem, de glória em glória, sem que haja resistência ou dia mal. Mas talvez umas 10 a 15 pessoas aqui sabem do que eu estou falando. Alguém já viveu debaixo de pressão aqui? A pressão é um problema para quem não entende que a pressão pode se tornar um presente. A pressão é o final da história para quem não entende que a pressão é só uma vírgula antes de Deus escrever o próximo parágrafo. A pressão é um problema para quem não consegue enxergar nada além da pressão ou depois dela. A pressão é um problema para quem trabalha com o tempo presente, está ancorado no tempo passado, mas não consegue enxergar nada em relação ao seu futuro. Mas a pressão se torna um presente para quem entende que em meio à pressão existe um novo nível de exaltação de Deus, existe um novo nível de aceleração de Deus. Vamos, alguém comigo aqui? Eu já estou vendo esposa sacudindo o marido, falando: vem, ó, isso é para você. E de verdade isso é para você. Recebe isso no teu espírito em nome de Jesus. Se você tem sido pressionado, se algumas coisas têm tentado te fazer desanimar, se você se sente até sufocado em meio a alguns desafios, batalhas, levante-se. Eu vim aqui em nome de Jesus como um testemunho vivo para profetizar que o teu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu vim aqui te lembrar do que você já sabe, mas no dia mau às vezes a gente esquece. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Vamos, alguém comigo aqui nessa noite? Aleluia. Primeira verdade fundamental sobre a pressão, e os fortes entendem isso, e os meninos precisam entender para mudar de nível: a pressão é um privilégio. Fala para quem está do seu lado: a pressão é um privilégio. Você estava de manhã também, não tá? Tá com fome, irmão. O pessoal fala: pastor, você percebe todo mundo que está aqui, todo mundo, quem está bocejando, quem está recebendo, quem está conversando. Acaba o culto, eu falo: fulano estava aí, né? Eu não vi, estava na terceira fileira, lado direito. E eu amo ver o semblante mudando à medida que a palavra vai sendo liberada. Tem gente que chega aqui de mau humor, braço cruzado, daqui a pouco está se prostrando, chorando. Eu amo ver Jesus mudando a sua feição, porque isso é uma expressão do teu interior. Às vezes demora mais para a gente ver do lado de fora o que está acontecendo do lado de dentro, mas tem uma hora que não dá para você suportar. Você precisa colocar para fora o que Deus está fazendo dentro de você. Vamos, alguém comigo aqui? A pressão é um privilégio. Para pensar na pressão de estar numa corrida de 100 metros. Se você queima a largada, você está fora. Se você tem uma indisposição ou uma dor de barriga na noite anterior, você está fora. Sua performance foi comprometida. Se você se distrai, se o teu emocional é abalado, você está fora. E o mundo não tem culpa se você por 4 anos se preparou para um momento que no dia D você não conseguiu performar como gostaria, porque isso faz parte da jornada. Imagina a pressão de um atleta olímpico quando pela última vez vai ter a última oportunidade de subir um pódio. Imagina a pressão da final de uma Copa do Mundo, jogando na nação que você foi gerado. Imagina a pressão de você estar às portas de fechar um contrato que muda a vida financeira da tua família. Imagina a pressão de estar numa fila em que você vai ser entrevistado e só uma dessas pessoas vai ser chamada para o trabalho, e você sabe o quanto você precisa, você sabe como a sua família tem expectativa e tem orado para que a resposta seja positiva. Imagina a pressão de alguém que recebe um diagnóstico de que não pode gerar filhos e agora está gerando, mas sabe que o seu bebê no ventre está sendo sustentado por um fio, porque essa gravidez é de risco. Agora para pensar no privilégio que é poder gerar mesmo anteriormente recebendo um diagnóstico de que não podia. Imagina o privilégio de poder errar a largada, mas também ter a oportunidade de acertar e receber uma medalha olímpica, que em toda a sua geração apenas 4, 5 ou 6 foram chamados para esse lugar. Imagina a pressão de você ganhar a final da Copa do Mundo na sua nação, sendo que todo moleque que joga no campo de várzea sonhou com esse dia, mas apenas 11 estarão dentro de campo quando o apito final for dado. Irmão, a pressão existe em todo tempo, em toda área, em toda e qualquer circunstância. Então o meu bom conselho para você nessa noite é: escolha a sua pressão. Eu já vivi a pressão de receber da Kezinha a lista de compras e não ter R$1 no saldo da conta e dizer para ela: amor, à tarde eu faço.
crendo que até à tarde algum milagre aconteceria. Mas eu também hoje lido com a pressão de ter 400 pessoas contratadas no nosso staff, entre colaboradores diretos e terceirizados, em ter que lidar com 15 mil membros e toda a exposição que esse lugar coloca. Eu tenho que lidar com a pressão da gente ter um orçamento mensal de 6 milhões de reais e ter que finalizar o ano lidando com alguns desafios e até algumas dívidas antes da gente concluir 31 de dezembro. Mas essa pressão é gloriosa, porque eu lembro do dia em que eu chorava orando para estar em um lugar que era muito distante do lugar que Deus me colocou. A pressão é um privilégio, porque se você está num lugar que poucos estão, vivendo o que poucos vivem, entenda, você foi separado por esse tempo. Como a rainha Esté, você foi adornada para esse tempo. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou? Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te estabeleceu? Eu falei sobre isso na semana passada. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Só tem um problema de enfrentar talvez uma crise na empresa quem é empresário, só tem crise no casamento quem é casado, só tem desafios na criação dos filhos quem é pai, só tem gravidez de risco quem está grávida. Então a primeira verdade fundamental, e eu quero que você, em primeiro lugar, entenda que a pressão é um privilégio, mas eu preciso te dar um segundo passo. A pressão, ela não pode ser acumulada, porque pressão acumulada adoece. A pressão, ela precisa ser canalizada, porque pressão canalizada libera destino. A pressão canalizada levou naves tripuladas a chegarem na lua. A pressão canalizada fez com que carros de alta velocidade quebrassem recordes históricos. A pressão canalizada fez com que locomotivas cortassem o país e levassem pessoas de estado a estado. A pressão canalizada fez com que muitas coisas acontecessem, mas quando ela é acumulada, é como uma represa que em algum momento ela vai estourar, ela vai ter problemas. Se você não tem apresentado para a pessoa certa a sua pressão, você vai adoecer. Segundo a OMS, até 2030 o maior quadro debilitante da nossa geração serão doenças emocionais, quadros psicossomáticos. Segundo a OMS, até daqui a alguns anos vai ter mais gente abatida por problemas de ansiedade, depressão e as suas variáveis do que por qualquer gripe, resfriado ou flu. Irmão, precisamos entender que todos estamos debaixo de muita pressão. Se você é um político ou você é da iniciativa privada, se você é líder de ministério ou se você está sendo liderado por alguém, se você é pai ou se você é filho, está na puberdade, enfrenta bullying na escola, tem crise de identidade, ainda não entendeu sobre quem você é, se você tem sido afetado por uma ideologia de gênero que tenta colocar em crise um sexo que desde o dia que você nasceu ficou claro para quem te viu nascer, tem pintinho é menino, não tem pintinho é menina, mas até isso está sendo relativizado. Vemos uma geração em crise, não sabe quem é, não sabe o que quer fazer, e é por isso que precisamos entender que a pressão existe, ela é um privilégio, mas ela tem que ser canalizada para o lugar certo. Se você interiorizar sentimentos, você vai adoecer. Se você começar 2025 com o remorso do ano passado ou de crises passadas, você vai adoecer. Se você quiser começar um novo ano, mas ainda carrega algumas crises antigas, você vai adoecer. O que eu preciso fazer, pastor, para liberar destino a partir da minha pressão? Você precisa usar toda a crise para que se torne testemunho. Você precisa pegar toda oposição para que se torne combustível. Você precisa listar o que te opõe e você precisa lembrar quem se opôs. Eu já falei sobre isso algum tempo atrás. Eu estava às portas de viver um novo romper no meu ministério, e eu fui pregar para a minha igreja e para os jovens da minha igreja sobre voar alto, e eu pedi para Deus uma mensagem. Ele me deu uma mensagem que começava com 3 perguntas. A primeira pergunta que Deus me fez é: André, quais são os seus limites? Anota. E eu anotei quais eram os meus limites, e logo depois ele perguntou: quem estabeleceu esses limites? E ao lado dos meus limites eu comecei a anotar quem tinha estabelecido eles. E a terceira pergunta que Deus me fez explodiu a minha mente, mudou o meu ministério, mudou o meu ritmo de aceleração, mudou a minha casa. Deus disse: se não fui eu quem estabeleceu esses limites, por que você os respeita? Você vai perceber que a maior parte dos limites que te limitam não foram liberados pela boca de Deus. Talvez o teu limite seja a identidade, mas antes da sua identidade ser deformada ou afetada, já havia uma identidade em Jesus estabelecida.
Talvez o teu limite seja a tua sexualidade, mas antes de você sofrer um abuso ou qualquer coisa que tem gerado crise na tua mente, há uma identidade estabelecida antes da tua existência. Deus te chama de quem você é antes de você se tornar. Ele te chama pelo nome antes do ventre da sua mãe existir. Talvez a tua crise, o que te limita, seja o lugar onde você nasceu, mas precisamos lembrar que Jesus, o Rei da Glória, o autor e consumador da nossa fé, ele nasceu num lugar simples, ele foi sepultado num lugar emprestado, ele não veio pronto, ele aprendeu a engatinhar, a andar, ele ia como de costume no templo, ele aprendeu sobre a teologia, mesmo sendo o verbo ouvia sobre o verbo, mesmo sendo a palavra ouvia sobre a palavra. Ele viveu processos, irmão. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, teve alguém que o antecedeu para preparar o caminho para si. E a gente acha que vai conseguir romper sem viver preparo, quando nem o Messias abriu mão de ter alguém que preparasse o caminho. Não é sobre o lugar que você nasceu. Não é sobre a família que você teve. Isso afeta uma parte, mas isso não vai definir o final da sua história. Eu falei sobre isso domingo passado. Rick Warren diz que somos frutos do nosso passado, mas não devemos nos tornar reféns dele. Talvez a tua criação não foi a melhor criação, mas agora você vai ter filhos, e a pergunta que você tem que responder é: que tipo de criação seus filhos vão ter? Talvez o teu pai não foi o pai mais presente, mas vai chegar um tempo, irmão, que você vai ter que trabalhar para dar conta da tua casa. E a pergunta que você vai ter que responder é: você conseguiu se fazer presente como o pai que você sempre questionou por não ser? Agora está no nosso turno. Vimos a igreja errando muitas vezes, agora nós somos a liderança da próxima geração da igreja. Precisamos agora assumir um papel de responsabilidade na construção da história. Isso gera pressão, mas que pressão gloriosa, que é poder receber de Deus a oportunidade do nosso turno fazer história com Ele, e fazemos algo que vai ecoar para as próximas gerações. Que oportunidade pegar uma criança e estabelecer nela uma visão de mundo, estabelecer nela princípios fundamentais do Evangelho, para que quando crescer não se desvie. Mas que pressão gloriosa é olhar para a aljava e ver as aljavas cheias de flechas, e entender que os meus filhos não foram feitos para serem enterrados, nem para serem guardados, mas para serem enviados, e como flechas liberadas sobre nações, serão um bom perfume de Jesus, mudando a história e perfumando as ruas da cidade. Alguém comigo aqui, diga amém. Mas que pressão gloriosa. Um menino que na rua Estados Unidos, no bairro da Célula Mater, em Cabo Frio, pregava para 15, hoje tem a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de poder pastorear 15 mil. Que pressão extraordinária é estar no lugar que Deus te chamou para estar e se tornar quem Deus te chamou para se tornar. JB fala que isso é o significado de convergência. É estar onde você nasceu para estar e se tornar quem você nasceu para ser. E quando esse dia chega, a pressão aumenta. Uma das coisas que mais tem gerado em nós frustração é a ideia de que quando chegarmos em um lugar, a pressão vai diminuir. Ela não diminui, ela aumenta. Ela aumenta a intensidade de onde vinha, e ela aumenta as frentes de onde vem. Agora são mais frentes. Se você se tornar relevante, agora não é só a cobrança daquilo que você faz, mas é do que pensam sobre você. Se você se tornar alguém que é uma autoridade na área, vai ter muita gente que ainda não é, que vai tentar ganhar espaço criticando o que você pensa, fala e faz. Porque uma das coisas que mais tem crescido na nossa geração são críticos que ganham audiência, criticando quem está fazendo o que eles nunca tiveram coragem de fazer. Alguém está comigo? Diga amém. Eu li uma frase esses dias que ela explodiu a minha mente: nunca critique alguém que caiu de um lugar que você nunca teve coragem de subir. Uau! Mas essa é a nossa geração. Quantas vozes proféticas estão sendo caladas pela pressão do cancelamento? Se eu falar isso, eu perco o algoritmo. Irmão, se você deixa de falar o que deveria falar por medo de perder, você já perdeu e nem sabe. Deixa eu te dizer, você é uma voz que fala como um sino que está desafinado. Você precisa falar o que Deus te chamou para falar. Você precisa estar onde Deus te chamou para estar. E não é sobre cancelamento, porque não existe nada pior do que ser cancelado por Deus. Eu não sei você, irmão, mas se colocar um shadow ban na minha conta do Instagram, ou se diminuírem o alcance daquilo que eu falo nas redes sociais, isso tem um impacto, mas nada impactaria mais na eternidade do que saber que o meu nome não foi escrito no livro da vida. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. Então escolha a sua pressão. A
pressão de uma despensa vazia é alta. A pressão de ser um empresário que precisa pagar 13º e 14º num país em que a carga fiscal é tão louca quanto a nossa, ela é grande, essa pressão. Mas eu ainda prefiro ter que pagar muitos colaboradores do que estar com a despensa vazia, orando para que Deus envie, através de alguém, um refrigério. A pressão de criar 3 filhos é grande. Tem dias que eu estou exausto. Fecho os olhos, é Benício gritando, é Cecília brigando com o Ben, é Chloinha querendo atenção, é Kezinha querendo tempo com ela. Mas eu falo, Jesus, obrigado, porque o Senhor me deu filhos e eu sempre sonhei em ser pai. Que pressão maravilhosa. Chegar cansado do trabalho, o seu filho querer brincar de carrinho, que pressão maravilhosa. Chegar do Tribunal de Justiça exausto e a sua filha querer chamego, que pressão maravilhosa. Domingo, mesmo estando exausto, ter que preparar um sermão, se debruçar na palavra e vir aqui carregado do Evangelho, ministrar sobre alguém que espera algo de você. Que pressão maravilhosa. Irmão, literalmente os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Leves e momentâneos. Quantas vezes eu subi para pregar exausto, quebrado, à base de antibiótico, energético. Quantas vezes eu tive que tomar soro aqui entre um culto e outro lá na minha sala. Quantas vezes, mas isso não é nada. Há algum tempo atrás, e não faz muito tempo, homens pregavam e plantavam igrejas a cavalo, eram perseguidos, mártires foram apedrejados. A cada tempo há uma pressão diferente, mas nós somos os trabalhadores da última hora. E é por isso que a geração antes da nossa às vezes não entende como Deus está fazendo tanto em tão pouco tempo. Somos os trabalhadores da última hora. É favor e graça, é um tempo de Deus. Os tempos estão sendo remidos, como a palavra de Deus já havia prometido. Irmãos, estamos próximos do último sopro de Deus na face da terra, até que Ele venha. Alguém comigo aqui diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Agora você imagina a pressão no dia 31. Eu falei com o time, se tem pressão antes, imagina durante. Até policiamento em torno do gerador a gente está colocando, irmão. É nesse nível de pressão que a gente está. É esse tipo de guerra que a gente está enfrentando. E se sabotarem, e se desligarem, e se cancelarem, e se fizerem. Agora, sabe qual igreja no Brasil vai ter essa pressão dia 31 de dezembro? Pela misericórdia, nesse ano, só nossa. Que a gente vai ser apresentado como primícia pela primeira vez na história. Uma virada televisionada por mais de 6 horas de transmissão ininterrupta. Escolha sua pressão. Sabe quantos estádios foram quase fechados para a virada de ano desse ano? Tem quem diga, pastor, eu não queria estar no seu lugar. Eu queria estar nesse lugar. Porque eu já tive no lugar de fazer compras e não ter dinheiro. Já tive no lugar de sonhar uma igreja e não conseguir alugar um espaço. Já tive no lugar de estar com um carro, com o IPVA atrasado, levando pastores que iam pregar na igreja que eu era líder de jovens, orando para não ser parado numa blitz. Eu lembro de uma vez que eu estava levando o pastor Costa Neto. Fernando, você pode levar ele no hotel? Posso. E eu achei que seria por Niterói. Onde que ele está? Está na Barra. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu com o IPVA atrasado, diante de Jesus, eu fui orando em línguas de Niterói até o Rio. Senhor, que eu esteja invisível aos olhos dos policiais. Eu nem orei por bala perdida pelos inimigos, irmão. Eu estava preocupado, era de parar numa blitz. Que eu falei, imagina se a polícia me para. Hein, Danilo, se eu sou rebocado, que vergonha. Diante de Jesus, o que eu vou falar. Eu viro uma esquina, lá no Rio já, blitz. Um monte de policial, um monte de reboque do Detran. Cara, minha boca ficou branca. Eu falei, Senhor, eu orei tanto. Nem para o Senhor confundir o ex e me jogar em outro lugar. Cara, o cara manda encostar, encosta. Aí eu angustiado, abaixo o vidro, ele fala assim, e aí? Como é que vai ser? Pastorzão. Aí eu, você me conhece? Claro que eu te conheço, pô, você que me batizou. Eu falei, ei filhão, como é que você tá? Aí depois vai sair na notícia que o pastor deu um mau testemunho, que foi liberado. Calma. O policial nem pediu para ver o documento. Pastor, vai lá que hoje a gente quer pegar bandido. Eu falei, glória a Deus, irmão, Deus abençoe, bom trabalho. Eu sei o que é, irmão, orar para não ser pego numa blitz, servindo ao Senhor e fazendo a obra. Eu sei o que é ser caluniado por gente no Instagram falando que o seu dízimo está pagando o meu carro, mesmo sem saber que a gente tem empresas. E o primeiro CNPJ foi aberto com 17 anos de idade, que eu fui dispensado do serviço militar porque já tinha CLT que dependia do nosso trabalho, da nossa empresa. Irmão, você sempre vai viver pressões. Você que é empresário, irmão, que montanha russa que é ser empresário no Brasil? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre.
tô pobre, tô pobre. Agora vai, picanha vai ficar barata. Não, pera aí. Alarme falso. Não, agora o dólar, meu Deus, 4,80. Não, pera aí, vai bater 7. Jesus. Não sei se você viu, e não é sobre política que eu estou falando sobre empresário no Brasil, amém? Tá uma guerra para ver o que bate primeiro 7, se é a gasolina, se é o dólar, eles estão se pegando faz tempo. Tô rico? Tô pobre. Irmão, se você é empresário no Brasil, você é um guerreiro, você merece um troféu. Você é CLT também, só Jesus na sua vida. Você é mãe, você merece um troféu. Não é fácil criar filhos. Você é marido, irmão, você é homem de uma mulher só, você é fiel à tua esposa. Glória a Deus pela tua vida, você é um remanescente nessa geração perdida. Você é professor, irmão, você tinha que ser recebido de pé e de salva de palmas toda vez que chega em casa. Tem que ficar educando o filho mais educado dos outros. Alguém está comigo aqui? Todo mundo enfrenta algum tipo de pressão. Se é músico, tem que ficar suportando o pastor que nem sabe cantar, falando qual que é a próxima música. Amém, gente? É o desabafo. Vocês estão rindo por quê? Eu não entendi. Agora é a hora que vocês falam: não, pastorzão, não, tamo junto. Amém. Escolha a sua pressão. Tudo exerce pressão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu tenho 15 minutos. Alguém consegue ouvir mais 15 minutos dessa mensagem? Diga amém. 11 mil famílias online. Você pode celebrar mais de 10 nações conectadas com a gente. Espanha, Moçambique, Suíça, Austrália, Itália, Suécia, Angola, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Fala comigo, a pressão é um privilégio. O que a pressão faz, pastor? A pressão gera aceleração. Olha para mim. A pressão te acelera. Se você quer ir rápido em 2025, muito cuidado com o tipo de oração que você faz. Porque eu tenho profetizado que viveremos 10 anos em um. Mas se você quer viver 10 anos em um, vem o pacote. Irmão, 10 anos de crescimento em um é como você no dia que casou com a tua esposa. A tua sogra faz parte do pacote, amém? O teu cunhado faz parte do pacote. Você quer 10 anos de crescimento? Você vai ter 10 anos de luta, de levante, de tribulação. Isso faz parte do pacote. Muitas vezes a gente quer ter uma fé seletiva. A fé seletiva abraça a glória de uma vitória, mas não quer ser exposto ao desafio de uma batalha. A fé seletiva quer viver a bênção de ser comunidade. A palavra de Deus diz: plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. Mas não quer viver o discipulado e não quer ser alinhado, ou exortado ou submisso. A fé seletiva quer a melhor parte de todas as coisas. Mas eu vim aqui para te lembrar que você precisa entender que nem tudo são flores. 2025 eu tenho profetizado, é o ano da aceleração de Deus. 2025 é o ano da provisão sobrenatural. 2025 é o ano da expansão geográfica. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Irmão, guarda o que eu vou falar. Eu estou profetizando aqui. Estamos debaixo de uma unção de conquista. Os próximos 5 anos é a palavra que eu recebi. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, se reivindicarmos, o Senhor nos dará por herança. A palavra de Deus diz: pede-me e eu te darei nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Pai, nós te pedimos, nos entrega São Paulo por herança, para que possamos proclamar o teu evangelho e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, para que enfermos sejam curados, cativos sejam libertos, para que homens que estão pensando em tirar a própria vida entendam o chamado que têm e o nome que carregam no teu reino. Pai, nós declaramos: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui diga amém. Aleluia. A pressão gera aceleração. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você sabia, Lagoinha Alphaville, que a pressão é um dos maiores catalisadores de crescimento da igreja? Tem um historiador, não era cristão, se chamava Flávio Josefo. E em um dos seus registros históricos ele fala que cada gota de sangue de um cristão que caía sobre a face da terra era como uma semente do evangelho. Quanto mais perseguiam a igreja, mais ela crescia. O primeiro mártir, Estevão, foi apedrejado e a glória de Deus brilhava sobre a sua face. Acharam que iam parar a igreja quando ela começou a se reunir em lugares escondidos. A igreja começou a cultuar de forma subterrânea. Existem hoje na China milhares de igrejas subterrâneas que adoram a Deus em secreto. Hoje pela manhã
tinha família da China conectado com a gente. De vez em quando algumas famílias de lá postam a Bíblia na língua deles, a Bíblia em mandarim, a Bíblia em outras línguas, e eles assistem de lá via VPN. Eu não sei como é que eles fazem para conseguir acessar, mas eles assistem, eles cultuam. Existem milhares de pastores na China pregando o evangelho. Existe algo que nós chamamos de janela 1040. É um lugar na geografia do planeta Terra em que os regimes, sejam militares ou políticos, perseguem a pregação do evangelho. Pastores são enforcados, apedrejados, perseguidos, porque pregam a mensagem. Mas existe um fenômeno: em todos esses lugares, a despeito da perseguição, a igreja de Jesus só aumenta, só cresce, não para. Tacaram fogo em um bairro inteiro na tentativa de criar uma animosidade entre o povo e os cristãos. Nero incendiou um lugar para começar uma perseguição. Os cristãos, eles foram empalados, em alguns momentos da história foram usados como matéria-prima para tochas humanas que iluminavam a cidade. Foram lançados aos leões. Quando a gente lê a história de Daniel, a gente precisa entender que no Coliseu isso aconteceu várias vezes. Cristãos eram despedaçados, destroçados como parte do entretenimento do povo. Mas onde nós estamos? Estamos em 2024, podemos pregar livremente o evangelho no Brasil e em vários outros lugares do mundo. E por mais que haja perseguição, a igreja de Jesus não para. Ela é imbatível, ela é inabalável, ela é invencível, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E é isso que eu profetizo sobre você. À medida que você caminhar debaixo de uma palavra de Deus, por mais que haja resistência, não há quem possa resistir um homem que caminha debaixo de uma palavra de Deus. Você e a sua casa permanecerão inabaláveis. Eu declaro em nome de Jesus livramentos de Deus sobre a tua casa. Deus guardando a tua entrada, Deus guardando a tua saída. O sangue do Cordeiro que lavava os umbrais das portas no passado, para que o anjo da morte não entrasse. Eu declaro em nome de Jesus lavando você do alto da cabeça à planta dos pés. Seja do teu trabalho, na tua empresa, seja onde for, aonde os seus filhos forem, nós declaramos em nome de Jesus livramentos de Deus. Você guardado, escondido, protegido, selado, ungido. Aonde você for, se sentirá um cheiro de óleo fresco, um bálsamo sendo derramado sobre a tua cabeça, pensamentos sendo desacelerados, a sua mente sendo alinhada, o seu coração sendo alinhado ao coração de Deus, a sua agenda sendo alinhada à agenda de Deus. Em 2025 eu profetizo, eu declaro: você não vai correr atrás do vento, você não vai gastar tempo com coisas que não são de Deus para você. Você vai ser assertivo. Receba espírito de sabedoria, excelência. Você e a tua casa correrão e não se cansarão. 2025 nós declaramos pelos olhos da fé, já é o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Isaías 40:22 diz assim: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que a palavra está dizendo é que tem batalhas que a gente olha da terra e a gente acha são invencíveis. Olha para mim. Homens poderosos que a gente olha da terra e a gente fala são intransponíveis. Esse homem é forte demais, essa muralha é alta demais, essa tempestade é forte demais. Mas a Bíblia está ressignificando algumas coisas, dentre elas o tamanho do Deus que a gente serve. A Bíblia fala que Ele olha sentado no seu trono e Ele vê todas as coisas na terra como se fossem gafanhotos. Aquilo que parece impossível para a gente, Deus olha, e para Ele não é mais uma questão de impossibilidade. Basta uma palavra dEle e o mar se abre para o povo passar. Basta uma palavra dEle e o fogo não te queima e a espada não te fere. E eu acredito que o motivo pelos quais muitas vezes a gente fica angustiado é porque a gente está olhando demais para os nossos gigantes e a gente está olhando de menos para as nossas promessas. Eu amo essa frase do Max Lucado. Eu já falei tantas vezes que já dá até para eu requisitar a autoria dela. Ele diz que se olharmos para os nossos gigantes tropeçaremos, mas se olharmos para o nosso Deus, os nossos gigantes é que tropeçarão. Alguém está comigo? Diga amém. Gênesis 50:20 fala: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Tiago 1:2 diz: meus irmãos,
irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, uma das coisas que a pressão gera em você é a maturidade. A pressão transforma meninos em homens. Vamos ser sinceros, tem pressões que há 10 anos atrás tirariam teu sono, hoje elas nem te incomodam mais. Tem pressões que há 5 anos atrás elas te deixariam em crise, hoje elas nem te preocupam mais. Igreja, entende isso. A verdade é que Deus não apequenou os nossos gigantes, Deus agigantou os seus heróis. Os seus gigantes não estão menores. Você que está mais forte, você que está mais preparado, você que está mais fortalecido, você que não é mais como era, não se move como se movia, não pensa como pensava. Paulo fala, quando eu era menino eu pensava como menino, eu agia como menino. Não somos mais meninos na fé, nós fomos feitos filhos de Deus, homens de Deus. Caminharemos pela fé, romperemos pela fé, nos moveremos pela fé. Alguém comigo aqui diga amém. O Charles Spurgeon diz algo que eu acho que tem muito a ver com o momento atual da nossa igreja. Charles Spurgeon, ele diz assim: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Irmão, entende isso? Não somos caramelizados, o evangelho não é adocicado, e é por isso que o mundo quer nos cuspir. E de fato somos uma denúncia. Um homem fiel dentro de uma empresa em que todos os homens são... Como é que eu posso usar um termo sem ser muito chulo? Adúlteros é muito leve, eu queria ir um pouco mais fundo. Corruptos também está... Você vai entender, amém? Pensa em algo que não pode ser falado de púlpito. Você é uma denúncia. Todos os seus amigos estão naquele grupo de WhatsApp que tem fotos, você já sabe qual tipo, e você é o único que não está lá dentro. Você é uma denúncia. Irmão, vou falar algo que tem até viralizado em corte de WhatsApp, de podcast, muita gente tem falado sobre, mas a gente precisa entender que isso é uma verdade. Você tem que ter dificuldade de ter sócios que são adúlteros. Se ele não honra o juramento que fez no altar diante das testemunhas que ele mais ama, você acha que ele vai honrar a sociedade que fez com você? A gente precisa ressignificar algumas coisas. Você é uma denúncia, você é a luz do mundo, você dissipa as trevas, você é sal da terra, você tempera e muda os lugares onde você entra. Você não é quem você era, você não pode fazer o que você fazia. Ei, irmão, você é diferente, ou pelo menos deveria ser. Alguém comigo aqui diga amém. E quando você decide ser diferente, isso exerce pressão. A Bíblia fala: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala para quem está do seu lado: você não é um caramelo, lindão. Você é salgado, você é luz, você é filho. E aonde você chegar, algo tem que acontecer. Vamos, profetiza para alguém perto de você: algo vai acontecer na tua casa esse ano, algo vai acontecer na tua empresa esse ano, algo vai acontecer no teu ministério esse ano, algo vai acontecer em Barueri, São Paulo, Brasil nesse ano. Algo vai acontecer. Vamos lá, Goiânia, declare com autoridade: algo já aconteceu. Aleluia, aleluia. 2 Timóteo 4,17 diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos, levante as suas mãos, deixa eu profetizar a palavra sobre você. Feche teus olhos.
Feche teus olhos, curva tua cabeça. Salmo 126, 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Josué 1:9, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos 27, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 33, 18 diz: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os firmam na esperança do seu amor, para livrá-los da morte e para garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, e nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Salmos 28,7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 37,3 diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá, e Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia ficará claro que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmos 34,4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações, porque o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e Ele os livra. Então provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nessa noite? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Você que tem enfrentado pressões e parece que vai sucumbir a elas. Pressões na família, pressões no trabalho, pressões na tua identidade. Eu vim aqui só para te lembrar que se você fixar os seus olhos no autor e consumador da sua fé, vai ficar tudo bem. O salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Os olhos dele estão sobre toda a face da terra. Ele recompensa cada um segundo a sua semeadura. Ele leva a sua presença em juízo cada palavra contrária liberada sobre mim. Ele quebra toda arma forjada contra mim. Ele dissipa trevas que avançam contra mim, porque sobre os filhos de Deus há uma proteção de Deus. Você é dele e o inferno não toca. Você encontrou um refúgio, uma fortaleza, um socorro presente na hora da angústia. Você está escondido em uma torre forte, e agora para tocar em você precisarão tocar no Deus que te cobre. Para ferir em você precisarão ferir o Deus que te guarda. Você está no lugar mais seguro que poderia estar, correndo riscos com Deus. Você vai aprender a acalmar tempestades. Você vai aprender a derrubar gigantes. Você vai aprender a enfrentar o poder do fogo. Mas não se engane, Deus não vai tirar os gigantes, a tempestade e o fogo. Você vai aprender a romper com ele, vencer com ele. Deus não quer infantilizar a sua igreja, removendo da nossa jornada a oportunidade de testemunhos de fé. Não, 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 não. Deus quer amadurecer a sua própria igreja.
dando no meio desses desafios testemunhos do Deus do livramento, o Deus do escape, o Deus do socorro, o Deus da última palavra, o Deus que te viu quando ninguém via, o Deus que fez o que ninguém poderia fazer. Então feche teus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Pai, eu declaro sobre cada homem, cada mulher nesse auditório, sobre cada família representada, sobre cada nação conectada, o teu bálsamo sobre nós nesses dias, a tua bênção sobre nós nesses dias, o teu livramento sobre nós nesses dias. Nos livra de todo acidente, seja terrestre, seja aéreo. Jesus, nos livra de todo homem mau, todo homem sanguinário. Nos livra, Jesus, de estratégias do inferno. Nos livra, Jesus, de alianças que vieram em teu nome, mas não foi o Senhor quem fez. Nos livra, Jesus, de homens e mulheres que sentam na nossa mesa, mas em outras mesas eles nos almoçam e nos jantam. Nos livra, Jesus, de amizades, lugares, ambientes, Pai, de coisas que até aqui nós nos alegrávamos, mas a partir daqui entendemos: o Senhor não tem mais para nós. Era assim, não é mais. Fazíamos assim, não fazemos mais. Pensávamos assim, não pensamos mais. Pai, eu abençoo e declaro em nome de Jesus um escape vindo sobre cada homem e mulher debaixo de pressão nesses dias. Que a gente possa correr a corrida certa, que a gente possa lutar as batalhas certas e que a gente possa se mover debaixo da pressão que libera o nosso destino. Que ninguém aqui gaste tempo construindo castelos de areia ou correndo atrás do vento. Pelo contrário, que a gente construa aquilo que o Senhor nos chamou para construir, corra para os lugares que o Senhor nos chamou para correr. Jesus, que muralhas sejam reconstruídas como foram no tempo de Neemias. Jesus, que homens inquebráveis se posicionem como no tempo de Daniel. Jesus, que grandes sonhadores possam ser levantados nesses dias como foi no tempo de José. Pai, que homens de fé se movam em meio a desertos e prosperem no meio do caos, e que gerem vida em lugares de escassez como foi no tempo de Abraão. Pai, levanta homens e mulheres que trarão novos testemunhos daquilo que o Senhor ainda faz na face da terra. Dá escape, envia socorro, envia resposta, responde as nossas inquietações. A tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Eu quero falar hoje sobre o poder das palavras para mudar histórias. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: a palavra pode mudar histórias. A palavra ela é tão importante, irmão, que não saber manuseá-la pode fazer com que eu esteja me sabotando enquanto libero aquilo que eu não quero viver e retenho aquilo que eu gostaria de viver. Tem gente que tem fé para gerar seus próprios gigantes, mas não tem fé para conseguir vencê-los. E eu vou te dar algumas chaves nessa manhã que podem ajudar você, principalmente num final de estação como é o que a gente está vivendo, no final dessa season, dessa temporada. Você pode liberar realidades que vão mudar o rumo de 2021. E você pode liberar realidades que vão mudar a construção de 2022. Você está comigo? Diga amém. Então, se quiser, anota algo que Deus vai falar com você nessa manhã. Pastor Eric, please take notes. Primeira coisa que eu quero compartilhar, irmão, isso é muito forte. Talvez a gente nem tenha noção do quão real isso é. Primeira chave que eu quero compartilhar é que quem governa a sua boca, governa a sua história. Eu vou falar de novo, e algumas fofoqueiras devem estar agora revoltadas com isso. Nada a ver com o que esse pastor está falando, já está em conversinha baixa. Para que isso? Deus está falando, irmão. Eu acho que daqui a uns 10 minutos eu vou conseguir enxergar vocês, porque alguém se empolgou muito na fumaça hoje. Deus está falando aí atrás, gente, levanta a mão aí, por favor. Onde é que está você? Eu acho que tem 3 pessoas ali, amém. Quem governa a sua boca, governa a sua história. Por um princípio básico, eu ministrei durante 4 aulas agora no Carisma sobre fundamentos da fé. Tem algum carismático aí? Foi sobrenatural. E um dos princípios que eu compartilhei, eu quero compartilhar com você nessa manhã. Se o que você crê não é forte o suficiente para mudar as suas palavras,
não vai ser forte o suficiente para mudar a sua história. Eu vou falar de novo, alguém não ouviu lá no final. Se o que eu creio não tem força suficiente para mudar o que eu falo, o que eu creio não vai ter força suficiente para mudar o que eu vivo. Por um princípio básico, irmão, os meus passos sempre vão seguindo a direção das minhas palavras. Tudo que você fez até aqui, antes foi antecipado por uma palavra que você liberou. Então eu vou dar um exemplo. Alguém de manhã falou: amor, vamos para a igreja hoje? Ah, hoje está meio nublado, eu não sei. Vamos, amor, vamos, arruma as crianças lá. Então tá bom, vamos. Você gerou uma concordância, você falou sobre o que faria. Então os seus passos se movem na direção do que você fala. Eu estou dando um exemplo cotidiano bobo, mas vários dos milagres que a gente vê na Bíblia e que nos inspiram seguiram essa mesma dinâmica. A mulher do fluxo de sangue é um grande exemplo. Aquela mulher, primeiro ela disse: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente serei sarada. Então primeiro ela confessa, primeiro ela libera, primeiro ela fala, primeiro ela exterioriza a sua fé. Guarda isso, irmão. Tudo que sai da tua boca um dia já esteve dentro de você. Tudo que sai da sua boca um dia já esteve dentro de você. E é por isso que tem pessoas que não conseguem liberar palavras de esperança, porque não há esperança viva dentro delas. E é por isso que não faz sentido para a igreja não se tornar um portador da esperança, porque nós carregamos a esperança viva dentro de nós. É como aquela canção que o Sami, que de vez em quando ministra: esperança, eu ainda sei o seu nome. A esperança tem um nome, se chama Jesus, a esperança viva, o Filho de Deus, aquele que nos foi dado, um menino que nos foi dado. O governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado, é o que a palavra dizia, mas hoje a gente pode confessar, e ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós carregamos essa esperança viva, essa firme convicção. Pastor, mas às vezes é difícil falar. Guarda isso, irmão. Você está comigo? Diga amém. O difícil não é falar, o difícil é falar o que você não carrega. Porque ninguém pode dar o que não tem. Então o problema não está nas palavras apenas, mas está no que você tem se enchido. Se você se enche de mais notícias, de mais pensamentos, de mais conversações, se você caminha com pessoas que estão vazias de expectativa e de esperança. Irmão, não sei se você conhece alguém assim, mas tem gente que, se você trocar 10 minutos de conversa com ele, você sai de lá com vontade de dormir e acordar no dia seguinte só. Alguém já viveu isso e fala: mano, na moral, hoje, o dia de hoje já foi, eu vou dormir e ver se amanhã melhora. O que você fez? Conversei com o Toninho. Toninho está preocupado com dólar, com Lula, com Bolsonaro, com Boulos, com Daciolo. Toninho está preocupado com Tancredo Neves. Mas não tem como voltar, eu sei, mas você sabia que, irmão, Toninho está preocupado com a economia do Estado, mas não necessariamente está preocupado com a economia da casa dele. Toninho está preocupado com como o pastor lidera a igreja, mas não necessariamente está preocupado com como ele governa a sua própria casa e os seus filhos. Toninho tem tempo demais para ter opinião demais, porque está gerando coisas de menos. Então cuidado, se as pessoas que você tem se alimentado ou aberto o teu coração não tem diminuído a tua expectativa no sobrenatural de Deus, não tem roubado de você a tua esperança viva. Irmão, não há neutralidade no reino. Ou você carrega esperança, ou você não tem nada. Ou você vai ter palavras de vida ou de morte, ou você vai ter palavras de expectativa, ou você não tem expectativa nenhuma. Não há neutralidade no reino de Deus. Você está comigo? Diga amém. Não tem alguém que está mais ou menos grávido. Como é que você está? Eu estou mais ou menos grávida. Ou você está gerando algo, ou você está com o seu ventre vazio. Eu não sei você, mas eu estou gerando uma firme expectativa no melhor ano da minha vida. Eu estou gerando uma firme expectativa num romper sobrenatural sobre essa igreja, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Então se você parar para falar comigo, eu vou ser chato, não como o Toninho, mas como alguém que talvez pareça que está com expectativa demais. Irmão, a gente vai
crescer 5 vezes mais no próximo ano. Os nossos filhos vão ser cheios do Espírito Santo. Esse espaço Kids não vai comportar o que Deus vai fazer. A gente fez essa ampliação, ela vai ser só paliativa. Ou vai aumentar o número de campos, ou a gente vai aumentar o número de cultos. Mais pastores estão a caminho, mais famílias estão a caminho, mais novos começos estão a caminho. Alguém pode, pelo amor de Deus, dizer: Pai, eu creio no crescimento da igreja, no avançar das minhas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos. Você vai dar o que você tem. Toda palavra que sai da tua boca um dia já esteve dentro de você. Então é paliativo tentar só falar, porque se o que você fala você não acredita, é só uma fala vazia. A palavra fala sobre isso. Jesus fala sobre os hipócritas. Ele diz: olha, não sejam como os hipócritas que ficam fazendo vãs repetições. Qual que é o problema da vã repetição? É quando você confessa algo que você não acredita nela. Você faz uma declaração que você não acredita nela. É por isso que a gente sempre está liderando aqui na adoração, falando: feche teus olhos, para que a gente não repita só refrãos, porque refrãos sem uma firme convicção se tornam vazios, mas refrãos pautados por uma firme convicção são uma oração cantada, são uma oração com ritmo. Só a única diferença é que tem uma melodia, mas não deixam de ser orações, declarações, são poderosas para fazer os céus se moverem. Você está comigo? Diga amém. Então guarda isso. Se o que eu creio não é forte o suficiente para mudar o que eu falo, não vai ser forte o suficiente para mudar o que eu vivo. Irmão, a fé, deixa eu só te lembrar isso, a fé não é um item acessório, não é algo que a gente acopla. A fé é o nosso estilo de vida. Faith is your lifestyle. Que isso, hein? Gastei agora, hein? Demorou uns 5 segundos para formular, espero que esteja certo, mas foi. Brincadeiras à parte, a fé é o nosso estilo de vida. Olha o que Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Quem é carismático já pegou essa chave. Eu ministrei sobre isso alguns dias atrás. Quando a palavra fala que o justo viverá pela fé, no original essa expressão viverá pela fé fala a respeito de uma dinâmica. Não está dizendo que você vai estar sempre passando perrengue, mas pela fé vai dar tudo certo. Às vezes a gente acha que o justo viverá pela fé fala a respeito de uma dinâmica só de livramento. Irmão, está tudo dando errado, mas eu tenho fé, vai dar tudo certo. Não, pela fé vai acontecer. Pela fé a luz vai ser religada. Pela fé a imigração vai me aprovar. Não é uma dinâmica passiva de alguém que não sabe o que vai acontecer. O justo viverá pela fé fala de uma dinâmica ativa de alguém que está construindo através da palavra aquilo que vai acontecer. Então quando a palavra diz no original que o justo viverá pela fé, está dizendo que tudo que você vai viver a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus é a partir de uma dinâmica criativa, da palavra criativa que um dia saiu da boca de Deus e agora está saindo da sua. Alguém está comigo? Diga amém. Então você vai dizer: cara, eu vou viver nesse próximo trimestre um ano que eu nunca vivi até hoje na minha empresa. As portas vão se abrir de uma forma que eu nunca vi igual. Então o justo, pela fé, se alimenta daquilo que ele gera. Pela fé, gera novas realidades. Pela fé, ele pode romper independente dos cenários. É o que Hebreus 11 diz. Pela fé deram bom testemunho, enfrentaram a espada, o fogo, gigantes, tempestades, todo tipo de tribulação. Pela fé. A galeria dos heróis da fé fala de homens que criaram uma história com Deus a partir da dinâmica da fé. Guarda isso, irmão, olha para mim, isso pode mudar a tua história. A fé não é um recurso passivo quando tudo dá errado. A fé é uma dinâmica criativa que antecipa o que ainda não aconteceu. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!